Saúdo-vos cordialmente a todos vós que acompanhais esta página, Filosofia e Vida, com o Padre Romão Mujambo. Hoje vamos exatamente falar da coragem e honestidade intelectuais, predisposição para se livrar de preconceitos e estereótipos. Portanto, por que falar deste tema em Filosofia e Vida? Porque nos encontramos numa sociedade repleta, esta sociedade repleta de homens que não fazem, não deixam os outros fazer, de homens que julgam as pessoas ou por um certificado ou por qualquer título acadêmico. Portanto, antes de entrarmos no cerne da questão, queremos chamar a atenção que um homem que investiga, que bem investiga, pode superar um especialista na área. Portanto, às vezes julgamos mal as pessoas por simples visão deturpada que temos desta mesma pessoa. Portanto, há toda uma necessidade de falarmos de coragem, sobretudo de coragem e honestidade. O preconceito, seja ele racial, religioso, estético ou filosófico, é uma opinião que carece de fundamento, é um julgamento sem base na realidade, na lógica e na experiência. Os preconceitos são ideias prontas, são respostas prontas, sem provas. Portanto, o filósofo, que se diga filósofo ou acadêmico, nunca pode ser preconceituoso. Preconceito não é prerrogativa de pessoas, entretanto, também preconceito não é prerrogativa de pessoas tolas, não é isso que queremos dizer, ou despreparadas. Todos nós, todo homem, inteligente ou não, honesto ou não, é preconceituoso. Todos nós temos uma forte propensão para uma visão tendenciosa, uma visão unilateral de nós mesmos e dos grupos a que pertencemos. Essa condição dificulta o exercício da episteme, da ciência, do conhecimento, dificulta a experiência do sentimento e perplexidade, porque o preconceito é o tipo de atitude que tem uma resposta pronta. Ele é um inimigo indicioso, porque está presente em nós sem que muitas vezes possamos percebê-lo. O que podemos fazer para detectar o preconceito em nós próprios, por exemplo? Como agir para nos livrarmos da prisão dos preconceitos? Em primeiro lugar, é preciso identificar os preconceitos nas nossas vidas. Um grupo social, por exemplo, em que as pessoas que o integram só convivem entre si e evitam a convivência com pessoas de outros grupos, tende a alimentar o preconceito contra outros grupos. A distância física e a ausência de interação com pessoas diferentes, só farão crescer o preconceito contra estas pessoas, ao passo que a proximidade física e a interação social tenderão a minimizar ou mesmo diluir tais preconceitos. Portanto, por exemplo, eu não convivo com alguém, não interajo com esta pessoa, não posso dizer, por exemplo, o fulano não tem competências ou capacidades para falar deste assunto ou daquele, por causa, primeiro, da distância física, depois da falta de interação, caio necessariamente no chamado preconceito. Ter contato mais ou menos regular com grupos sociais diferentes ou com o outro, do nosso, é uma oportunidade de nos libertarmos dos preconceitos e adquirir sobre estes grupos distantes ideias mais corretas, menos distorcidas e menos preconceituosas. Vamos a um exemplo ilustrativo. Na ocasião da guerra dos Estados Unidos contra o Talibã, no Afeganistão, uma cantora americana de 23 anos, por exemplo, foi enviada para lá representando um organismo internacional numa visita de boa vontade às mulheres afegãs. Da convivência com a sociedade feminina afegã, essa representante americana extraiu experiências e observações sobre as mulheres e as famílias afegãs que depois veio apresentar em depoimento na televisão.
Foi um depoimento sincero que expressava um sentimento de identificação e simpatia para com as mulheres afegãs. Porque, dizia ela, no fundo e em grande parte elas são em suas vidas familiares, em seu amor com os filhos, em seu cuidado com a casa, em sua dedicação e proteção da vida conjugal muito semelhante às mulheres ocidentais. Mas por quê que disse essa verdade tão sincera? Sincera, né? Sinceridade vem de ti, né? Sincera, sem marcha, ok? Porque conviveu com aquelas mulheres. Portanto, com isso, já temos uma compreensão melhor do que alimenta o preconceito. Nós temos preconceito contra os diferentes. A diferença é um fator que parece atuar por si próprio. Nós temos, de facto, uma tendência a simpatizar com os semelhantes e a nos sentirmos perturbados com o que é diferente, com o que tem comportamento diferente do nosso. Okay? O diferente tende a ter um efeito de agressão sobre nós, uma opção ou preferência, okay, social padronizada. Tanto, no entanto, e tomando como exemplo a questão acima, okay, o conhecimento baseado em factos mostra, com exceção da dimensão, okay, de convivência, okay, mostra como a convivência é fundamental na vida das pessoas, mostra como a interação é fundamental e mostra como a busca de conhecimento, okay, é o parâmetro para nos desfazermos exatamente dos preconceitos. Falamos de preconceitos, mas também de estereótipos. Né? Um estereótipo é também uma ideia pré-formada, quer dizer, é um retrato distorcido e exagerado de algo. Exemplo, estereótipo da boa aluna, da boa mãe, do político, do aluno de ciências humanas, etc. O estereótipo é uma imagem distorcida que exagera as características do estereotipado em direções que seguem emoções desfavoráveis de quem estereotipa. Os estereótipos, por exemplo, assim como os preconceitos, não é? São tópicos estudados em psicologia social. Eles funcionam como uma maneira de darmos vazão às nossas reservas ou hostilidade contra um grupo, em parte marcando nossa identidade por contraste com o diferente. Okay? Nós nos damos razão a nós mesmos e desprezamos os outros. Mas o que interessa é que os estereótipos e os preconceitos são uma rede cultural no qual vivemos, porque crescemos inadvertidamente com eles e eles nos aprisionam, uma vez que bloqueiam o caminho que nos leva à experiência do sentimento e da perplexidade que vem dar origem à chamada episteme. Lembro que tudo o que dissemos até agora é válido para a nossa modalidade de episteme e não apenas para a filosofia. Vamos agora nos concentrar especificamente nesta última, examinar seus problemas e depois o método para trabalhá-los e buscar resposta a eles. Portanto, aqui o que é que precisamos tomar em conta é, quando não sabemos sobre alguém ou alguma coisa, é melhor não tirarmos conclusões, porque qualquer conclusão que se tire deste não conhecimento, desta falta de interação e de contato físico, é sempre ou exagero da realidade ou distorção daquilo que se diz. Entretanto, muitas vezes temos ouvido a fulana falar disso, mas não estudou isso. O fulano fala deste assunto, mas não é especialista neste assunto. O cérebro não tem diploma, nem especialidade. O cérebro não tem gavetas, nem quartos. O cérebro é cérebro, preparado e predisposto a aprender tudo. E às vezes, posso ignorar muita coisa da minha própria área de especialização, ok? E entender mais sobre um assunto do qual não sou especialista, numa área da qual não sou especialista. Como também há muita coisa da minha área de especialização que alguém que não é especializado nesta área, por ter investigado bem e estudado, pode me surpreender quando tiver a abordar esta questão. Entretanto, não coloquemos limite na nossa capacidade de aprendizagem. Não coloquemos barreira na nossa capacidade de abstrair a verdade, o conhecimento, a episteme. E às vezes causa dor.
quando o acadêmico, ok? Autoconsiderado acadêmico, não faz, não deixa os outros fazer, ou se torna fofoqueiro científico. O científico de tudo quer dizer mesmo quando não sabe. Todos nós sabemos uma gota e ignoramos um oceano. O oceano do conhecimento podemos encontrá-lo exatamente nas livrarias, nas bibliotecas. Cada um é livre em ler tantos e quantos livros quiser. Por isso, chega de desprezo, ok? Para com os outros, ignorância, chega de qualquer espécie de ostracismo, ciúmes, no saber, ok? Temos de nos encher de coragem e honestidade intelectuais, ok? Ser honesto, apresentar as fontes da investigação e ter a coragem de dizer a verdade, mesmo que isso depois acarrete argumentos contrários, ok? Acarreta muitas vezes perseguições. Temos de nos encher de coragem. Afinal, fazer ciência é um ato de coragem, ok? A ciência é igual a coragem e a honestidade. A ciência que não se eleva pela coragem e a honestidade é uma ciência que mata e sufoca. Muito obrigado. Até a próxima aula. Obrigado.